Vamos lá, gente. Vamos regravar esses 2 últimos blocos sobre o Código Florestal. A gente vai falar agora de reserva legal. A reserva legal do imóvel é a área que está situada dentro do imóvel rural e tem como função, pegar a canetinha aqui como sempre, assegurar o uso econômico de modo sustentável. Então, é uma área que, diferente da APP, não vai ter as mesmas restrições de uso. Apesar de a regra geral ser a sua conservação intacta, ela admite certas formas de manejo de seus recursos florestais, madeireiros ou não madeireiros, ou outros recursos da vegetação para consumo próprio e para fins comerciais. Novamente, dentro de critérios estabelecidos na legislação. Mas, para além do seu uso sustentável, ela vai trazer outras funções, que são auxiliar a conservação e reabilitação dos processos ecológicos, promover a conservação da biodiversidade, bem como servir de abrigo e proteção de fauna silvestre e flora nativa. Vamos lá. A reserva legal, ela é uma área de vegetação nativa que tem que estar dentro de todos os imóveis, cada um vai ter que ter sua reserva lá, separada, protegida, demarcada dentro do imóvel. Quando a gente pensa nisso a nível de paisagem, você vai ter inúmeros remanescentes, inúmeras manchas de vegetação que vão ser mantidas a título de reserva, que vai permitir, além do uso do habitat para abrigar os animais, vai permitir relações de conectividade na paisagem, para além das áreas de preservação permanente, que você pode ter áreas, por exemplo, onde não tem hidrografia, mas as reservas legais vão servir como stepping stones, como trampolins ecológicos para animais dentro de um processo de fluxogênico. Elas vão servir de abrigo propriamente dito. Em certos casos, para espécies maiores, como grandes carnívoros, as reservas legais podem ficar muito pequenas, principalmente onde houver predomínio de microfúndio, de propriedades muito pequenas, porque ela vai ser um percentual reduzido do imóvel rural, mas ainda assim ela vai ter uma função ecológica muito importante. E, como eu falei, todo imóvel rural vai ter que manter a cobertura da vegetação nativa em sua área de reserva. E a área de reserva vai corresponder, no mínimo, a 20% da área do imóvel, ou seja, há casos onde pode ultrapassar esse tamanho, essa dimensão, esse percentual. Mas a regra geral é que todo imóvel deve ter 20% de reserva legal dentro do seu imóvel, com cobertura de vegetação nativa. Existem exceções às regras, tanto em termos de dimensões quanto em termos de composição, com relação a ela ser exclusivamente nativa ou estar consociada com espécies exóticas, mas nós vamos explicar isso nos próximos tópicos. No caso da Amazônia Legal, as reservas vão ser delimitadas com um percentual diferente: 80% para o imóvel situado em área de floresta, 35% para o imóvel situado em área de cerrado e 20% para o imóvel situado em área de campos gerais. Quando eu falei de bioma Amazônia, eu falei sobre o conceito de Amazônia Legal. Só que a Amazônia Legal para o Código Florestal, ela é estabelecida um pouco diferente do que você encontra nos mapeamentos do IBGE e no que você encontra na própria plataforma da SUDAM, que é a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Tanto a SUDAM quanto o IBGE, eles só definem, só relacionam no âmbito de ocorrência da Amazônia Legal os estados de Tocantins, Maranhão a oeste do paralelo 44, Pará, Amazonas, Roraima, Amapá, Acre, Mato Grosso e Rondônia. Já o Código Florestal, ele estabelece que o estado de Goiás, a norte do paralelo 13 sul, a porção do estado que tiver a norte desse paralelo, está também dentro da reserva legal. Essa área corresponde a 0,8% do estado. Ela não consta nas bases de dados nem da SUDAM, nem do IBGE, quanto à delimitação da Amazônia Legal. Só que para fins dessa prova, para fins ambientais, utiliza-se principalmente, até porque a gente trata muito de vegetação nativa, a definição que está no Código Florestal. Por quê? Porque o Código Florestal é a lei, como a gente falou lá no começo, né, no primeiro bloco, que gere, que faz a definição de normas para a gestão e proteção da vegetação nativa e das florestas no nosso país. Então, para esses fins aqui, a gente vai utilizar a definição que está no Código Florestal. Ah, e o imóvel, no caso, tem mais de um ecossistema, tem mais de uma fitofisionomia. Como é que a gente vai fazer?
A gente vai fazer o seguinte: o Código Florestal estabelece que a alocação da reserva deve ser feita proporcionalmente ao tipo de cobertura que está dentro do imóvel. Eu trouxe aqui um exemplo bem tranquilo para fazer, números bem redondinhos para ficar mais fácil. Você tem aqui um imóvel de 1.000 hectares, como eu coloquei aqui no exemplo, certo? Está aqui. 1.000, ficou parecendo um 6 aqui, né? Deixa eu fazer mais fechadinho aqui. 1.000 hectares. Ele é ocupado metade por floresta, 500 de floresta, e 500 de cerrado. Floresta, cerrado. Você vai precisar preservar em áreas de floresta, como eu falei, 80%. Então 80% de 500, 400 hectares. Você vai precisar preservar de áreas de cerrado 35%. Então vai dar 175 hectares. Somado isso aqui, como eu coloquei, 575 hectares, você vai preservar 57,5% do imóvel. Você não vai preservar 80% do imóvel todo, porque nem todo ele está sujeito ao regime mais restritivo de alocação de reserva. E quando a gente falou no mínimo, e eu falei, né, que podem ser alterados, quais são os casos de alteração desses percentuais? A maior parte dos casos vai ser quando o município onde está situado o imóvel rural tiver sua área predominantemente ocupada ou por unidades de conservação ou por terras públicas. Você vai poder fazer a redução da área de reserva legal, de modo a você poder permitir um uso maior do solo pelos proprietários de imóveis rurais, né, pelo cidadão que tem ali a sua propriedade privada. Por quê? Porque a maior parte do município já está ocupado por áreas protegidas. Então, o percentual, digamos assim, que você esperaria proteger já teria sido ali, espera-se ao menos, né, alcançado. Então, quais vão ser os casos principais? Nos casos de áreas de floresta na Amazônia Legal, o poder público poderá reduzir a reserva legal para até 50% para fins de recomposição. Por que é que eu coloquei esse para em destaque? Porque vamos lá, se na área de floresta você tem que preservar 80%, reduzir em 50% seria reduzir para 40% do imóvel. Reduzir para 50% significa reduzir no máximo para metade do imóvel, para 50% do imóvel. Você não poderia ter menos do que isso. E para você ter essa possibilidade de redução, você tem que cumprir, como eu falei agora há pouco, um critério fundamental que é o quê? O município tem que ter mais de 50% da área ocupada por unidades de conservação da natureza de domínio público. O que é que isso significa? Existem unidades de conservação da natureza cujas terras são de posse e domínio público, e existem aquelas que podem ter ambas as hipóteses, domínio público e domínio privado. Quando você tem a terra de domínio público, isso quer dizer que o poder público já detém essas terras para fins de conservação. Então, se o município já tem mais de 50% de suas terras alienadas para o poder público, né, porque quando ela é de domínio público, geralmente ela vai requerer, ela vai exigir a desapropriação do imóvel, as terras privadas remanescentes vão poder ter uma redução na sua área de reserva legal mínima aí, definida para esses territórios. E por terras indígenas homologadas, porque é a mesma coisa, as terras indígenas homologadas você constitui uma terra pública. De acordo com a Constituição Federal, as terras indígenas, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, elas são bens da União. Então você não tem direito à propriedade privada, uma vez que aquelas terras são de domínio público. Eles são mais do que de domínio público, eles são um bem do poder público, da União nesse caso. Um outro caso em que você pode ter a redução é pelo poder público estadual, ouvido o Conselho Estadual de Meio Ambiente, que é uma instância de participação popular, é uma instância, é um órgão colegiado, né, que tem poder tanto consultivo quanto deliberativo dentro de algumas situações. Você poderá reduzir a reserva legal novamente para até 50%, quando o Estado tiver zoneamento ecológico econômico, que é um instrumento de gestão do território onde você tem um diagnóstico ambiental, social e econômico, e você vai ter zoneamento do território, as vocações de uso econômico do solo, as recomendações de proteção de área, você vai ter uma série de subsídios técnicos para tomada de decisões na área de gestão ambiental.
Esse ZE tem que estar aprovado e você tiver mais que 65% do seu território ocupado por unidades de conservação da natureza de domínio público, devidamente regularizadas. O que é que isso quer dizer? Que ela tem que ter ato de criação, que tem que ter passado por regularização fundiária, pelo menos é isso que está indicado na lei, e por terras indígenas homologadas. Outros casos são quando eu tiver o zoneamento ecológico e econômico aprovado no meu estado. O poder público federal poderá reduzir exclusivamente para fins de regularização. Eu tenho a obrigação, dentro da Amazônia Legal, de conservar 80% das áreas de floresta, certo? Só que chegou 22 de julho de 2008, eu só tinha 30% da área de floresta. Para fins de recomposição, regeneração e compensação da reserva, em termos de regularizar o meu passivo ambiental, ao invés de recuperar até os 80%, o poder público pode determinar e reduzir o meu percentual para até 50% do imóvel, excluídas as áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade e dos recursos hídricos e os corredores ecológicos. Então, respeitados certos critérios técnicos, o poder público pode determinar, não, ao invés de você recuperar aí os 50% que estão faltando, você vai recuperar 20%. E como diz aqui, é para até 50%. Então, ele pode determinar, por exemplo, que seja 60% do território, né? 60% do imóvel. Vai depender, obviamente, das orientações. Por quê? Porque ele vai ter que ter uma indicação dentro do zoneamento econômico ecológico aqui. Por outro lado, ele pode também ampliar as reservas legais em até 50% dos percentuais previstos nesta lei. E aqui não está determinado, não está limitado à Amazônia Legal. Aqui é em qualquer situação. Então, ao invés de 20, ele pode colocar que eu posso ter que preservar 30 numa determinada região. Posso ter que preservar 25. Ao invés dos 35 lá do Cerrado, eu posso ter que preservar 50. Então, até 50% dos percentuais estabelecidos podem ser ampliados, né? Pode se ampliar em até 50% novamente, quando indicado pelo zoneamento ecológico e econômico. E existem alguns casos ainda onde a reserva legal vai ser inexigível. Empreendimento de abastecimento público de água e tratamento de esgoto. Quando eu falei com vocês da parte de APP, eu disse que quando você tem uma barragem para abastecimento de água, o responsável ali pelo empreendimento tem que comprar a faixa de APP, certo? Certo. Então ele vai ser dono da faixa de APP e do espelho ali de inundação, da barragem, da área onde está implantada a operadora ali, né? A sede onde vai operar toda a parte de bombeamento, de tratamento, enfim. Você vai definir reserva legal para isso? Não, porque primeiramente não é um fim rural, né? Já foge um pouco a esse escopo. E segundo, que geralmente só vai ser adquirido a área necessária para a operação do empreendimento. Então não faria muito sentido você ter, até porque o percentual seria muito pequeno de reserva legal, a área seria muito pequena, não teria uma significância do ponto de vista ecológico. As áreas adquiridas ou desapropriadas por detentor de concessão, permissão ou autorização para exploração de potencial de energia hidráulica, nas quais funcionam empreendimentos de geração de energia elétrica, subestação ou sejam instaladas linhas de transmissão e de distribuição de energia. Então, o cara está lá com a hidrelétrica dele instalada, operando, ele vai ter que ter uma reserva legal? Não, ele não vai ter que ter uma reserva legal para essa finalidade. As áreas adquiridas ou desapropriadas com o objetivo de implantação e ampliação de capacidade de rodovias e ferrovias. Eu vou fazer uma duplicação de ferrovia. Eu desaproprio a faixa de domínio ali. Na verdade, eu desaproprio. A faixa de domínio ela já é pública, certo? Mas eu pego e amplio, né? Eu faço uma desapropriação de uma nova faixa para poder fazer a ampliação de minha rodovia. Como é que eu vou fazer uma reserva legal disso aí? Porque uma estrada é um empreendimento linear, né? Ela segue de forma linear. Então, eu vou ter, digamos, eu vou ter aqui a minha estrada, eu vou desapropriar essa faixa aqui. Imagine que eu fosse fazer uma reserva legal. Eu vou ter que fazer 20% dessa nova área. Eu vou fazer isso aqui. Não faria sentido também. E outra, a destinação não é o imóvel rural. A reserva legal, no seu próprio conceito, ele traz que é a área dentro do imóvel rural, situada no imóvel rural. Perderia um pouco do sentido da coisa, né? E com relação à localização? Com relação à localização, você vai observar uma série de critérios. Você vai observar, por exemplo, o zoneamento ecológico econômico, você vai observar o plano de bacias, você vai observar quais as áreas mais importantes para a conservação, você vai observar o contexto das reservas legais que estão ali nos imóveis vizinhos.
por quê? Porque se você analisar a reserva legal de forma isolada, até mesmo a sua função ecológica se torna muito questionável, porque muitas reservas legais vão ser muito pequenas. Então, quando você analisa a reserva legal, o ideal é que ela seja analisada num contexto de paisagem. E aí você vai utilizar como subsídio para sua análise os zoneamentos, todos os zoneamentos ambientais dos quais você puder dispor, áreas prioritárias para conservação. Você vai observar, por exemplo, se tem uma área de APP, o ideal é que a reserva legal esteja contígua, ou seja, contínua à área de APP para permitir um melhor acesso da fauna ali ao corredor que é criado pela própria área de preservação permanente. Digamos, se todas as reservas legais de uma determinada área estiverem conectadas a uma área de APP, você vai ter uma conectividade melhor entre esses remanescentes em toda essa paisagem. E aí você também vai observar o que, por exemplo? Gestão de unidades de conservação. Você vai observar se existem unidades de conservação próximas. Se meu imóvel é vizinho a uma unidade de conservação, o ideal é que a reserva legal esteja situada onde? No limite da unidade de conservação. Por quê? Porque a partir daí eu amplio a capacidade de proteção à área protegida por essa unidade de conservação e crio um cinturão que vai reduzir os impactos decorrentes da borda da unidade. E a partir do momento que é também uma propriedade privada, eu dificulto o acesso de terceiros. Porque a gente tem que pensar também nisso. Você tem unidades de conservação que, como são áreas de domínio público, você tem uma certa dificuldade em monitorar. Quando você tem um imóvel privado, por mais que você tenha todos os impactos, e são inúmeros os impactos da ação antrópica ali, você também não pode deixar de considerar que existe uma vantagem. A vantagem é o quê? Que você consegue ter um controle do acesso das pessoas através daquele ponto onde existe o imóvel. Porque, afinal de contas, o mínimo que o proprietário de terra faz é controlar a entrada e saída de pessoas dentro do seu imóvel rural. Primeiro, porque constitui crime de invasão. E segundo, porque ninguém quer ter ninguém externo dentro de suas terras correndo o risco de cometimento de crime. Então, torna-se aí uma área de proteção adicional. A proteção da reserva legal é uma proteção efetiva e o imóvel no sentido de controlar o acesso ao limite da unidade de conservação. Será admitido o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo do percentual da reserva legal do imóvel. Em um mundo ideal, você deveria ter suas áreas de preservação permanente e sua reserva legal, de forma que você, não sobrepondo ambas, você maximizaria o quantitativo de área protegida, a superfície de habitats disponíveis protegidas ali naquela paisagem. Só que o Código Florestal abre a possibilidade de você computar dentro dos 20% de reserva legal a sua área de preservação permanente. O que isso acarreta? Acarreta uma sobreposição de duas áreas que já têm um regime de proteção. Então, você passa a ter aí uma redução da área efetivamente protegida pela reserva legal. Só que existem situações onde isso vai ser possível. Isso não é uma regra geral. Você não pode fazer isso de qualquer forma. Você pode fazer isso desde que não implique a conversão de novas áreas para uso alternativo do solo. Então, você não pode pegar a sua área de reserva, jogar junto da APP para você suprimir 90% do seu imóvel, porque a APP mais a reserva já deu 20%. Não. Se você tiver a sobreposição de reserva com a área de preservação permanente, é vedada a concessão de novas supressões. É proibida a obtenção de novas supressões para aquele imóvel. A área a ser computada esteja conservada ou em processo de recuperação, conforme comprovação do proprietário, ao órgão estadual integrante do Cisnama. Então, você não pode pegar e jogar sua reserva legal numa área que está antropizada, ela tem que estar pelo menos já em processo de regeneração. E aí existem as possibilidades, pode ser uma regeneração natural, pode ser uma condução, vai depender, tem que estar em regeneração. E o proprietário ou possuidor tenha requerido a inclusão do imóvel no CAR, porque isso aqui, o cadastramento da reserva legal, ele é feito dentro do cadastro ambiental rural. Com relação ao seu regime de proteção e os seus regimes de exploração, é admitida a exploração econômica da reserva legal. Você vai poder fazer a exploração da reserva legal através do manejo florestal sustentável, tanto com fins comerciais como não comerciais. Como assim não comerciais? Como assim? Eu vou explorar a floresta e não vou ganhar dinheiro com isso? Sim. Vamos lá. A reserva legal está situada dentro do imóvel rural e ela tem dentro dos seus objetivos, permitir o uso sustentável do imóvel rural. O uso sustentável requer também, às vezes, o uso de materiais de origem florestal, inclusive de material lenhoso, né? Material de origem madeireira, de material de origem florestal, madeireiro. Madeira, vamos lá, madeira. É porque é tanta terminologia que usam para isso que às vezes eu me confundo, desculpa. Essa eu não vou nem editar.
É pra vocês verem que todo mundo se atrapalha com esse negócio. Você tem, como proprietário do imóvel rural, a possibilidade de fazer o uso do seu recurso florestal que está dentro da sua propriedade rural para manutenção e benfeitorias do seu imóvel. Ah, quebrou 3 estacas de cerca, eu vou sair, vou comprar na loja? Não, você pode pegar, cortar 3 estacas dentro da sua área de reserva. Preferencialmente, você vai fazer esse corte respeitando todas as normas, todas as técnicas necessárias para você não danificar a sua vegetação além do necessário, e você vai fazer o reparo da sua cerca sem problema nenhum. Então, não, a reserva, diferente da APP, ela não tem esse mesmo, digamos assim, esse mesmo caráter de proteção integral, de uma proteção restritiva. Ela é muito mais voltada para o uso sustentável do recurso ali que está no imóvel. O proprietário, por exemplo, que tem um forno a lenha, o cara não tem condições de ter um fogão a gás, ele pode tirar a lenha seca de dentro da reserva legal. Tem um volume que você vai poder fazer, né, de manejo desse tipo de recurso, que independe inclusive de autorização do órgão ambiental. Então, todas essas possibilidades são permitidas, desde que respeitados os critérios legais. Então, no manejo sustentável da vegetação florestal da reserva legal, serão adotadas práticas de exploração seletiva nas modalidades de manejo sustentável sem propósito comercial, para consumo na propriedade, e manejo sustentável para exploração florestal com propósito comercial. Então, ou você vai fazer o manejo sustentável para exploração com propósito comercial ou sem propósito comercial. Mas o principal é que você vai fazer a exploração seletiva. O que é que quer dizer a exploração seletiva? Você não vai suprimir a sua reserva a corte raso, ou seja, você não vai chegar e passar um trator de lâmina ali e retirar toda a cobertura do solo que está ali. Você vai pegar e vai extrair o recurso madeireiro ali que você precisa, de forma a não comprometer a cobertura vegetal, nem o ecossistema. E como é que você vai fazer isso? Você vai precisar ter um plano de manejo florestal sustentável previamente aprovado pelo órgão competente do Cisnama. E quando não forem materiais madeireiros, é livre a coleta de produtos florestais não madeireiros, tais como frutos, cipós, folhas e sementes, devendo se observar. Aí você vai ter que observar uma série de critérios técnicos que não comprometam a reprodução daqueles indivíduos dentro da sua área de reserva. Por exemplo, você não pode esgotar os frutos, você não pode esgotar as sementes. Então, você vai respeitar períodos de coleta e volumes fixados em regulamento específico quando houver, porque tem espécies que têm regulamento para o seu manejo sustentável, época de maturação dos frutos e sementes, e técnicas que não coloquem em risco a sobrevivência de indivíduos e da espécie coletada. Por quê? Você pode coletar materiais não madeireiros sem a autorização do órgão, é livre a coleta, mas você não pode matar a árvore de onde você está extraindo esse material. Isso pode acontecer principalmente em que casos, gente? Em casos de retirada de casca, de óleos, de resinas. Você tem o risco de danificar ali a estrutura morfológica daquela árvore a tal ponto que o indivíduo vai acabar morrendo. Você pode extrair, mas você não pode matar aquele espécime. Com relação ao manejo florestal sustentável, ele vai depender de autorização e vai seguir as seguintes diretrizes. Não pode descaracterizar a cobertura vegetal, ou seja, como eu falei, você não pode simplesmente chegar lá e fazer uma limpeza a corte raso, retirar tudo dali. Você tem que assegurar a manutenção da diversidade das espécies, então você não pode chegar ali também. Ah, não, minha área tem cedro, minha área tem angico branco. Eu vou explorar, retirar todos os angicos brancos da minha área. Pronto. Você não pode fazer isso. Você vai ter que fazer o manejo dessa espécie de forma a não comprometer a sua existência ali dentro daquele fragmento que você está trabalhando, e conduzir o manejo de espécies exóticas com a adoção de medidas que favoreçam a regeneração de espécies nativas. Você vai ter duas situações aí. Você pode ter recomposto a sua reserva legal com um consórcio entre espécies exóticas e nativas, porque existe essa possibilidade. Ou você pode ter uma reserva legal que já tem dentro da sua área de ocorrência espécies exóticas. Em ambos os casos, ao realizar o manejo desse material madeireiro, esse material de origem florestal, você vai adotar medidas que favoreçam a regeneração de espécies nativas. Então, você vai favorecer que as espécies exóticas sejam retiradas e passe ali a ser ocupado por espécies nativas. O manejo florestal sustentável para exploração eventual, sem propósito comercial, para consumo no próprio imóvel, ou seja, como eu falei, é o cara que vai tirar umas estacas ali para consertar uma cerca, é o cara que vai tirar um mourão ali para fazer uma cancela.
ele independe de autorização dos órgãos competentes, devendo apenas ser declarados previamente ao órgão ambiental. Isso aí você faz mediante ofício direcionado ao órgão, mediante uma comunicação. Você não precisa contratar um escritório de advocacia, você faz um documento. Na maioria dos órgãos, as pessoas têm boa vontade de orientar você sobre como proceder com relação a isso. A motivação da exploração e o volume explorado. Por exemplo, minha cerca quebrou, eu preciso de 20 estacas para fazer o reparo da minha cerca. Você vai fazer um documento. Como eu falei, a maioria dos lugares, né, dos órgãos ambientais, trabalha dentro de uma razoabilidade, até porque isso é um princípio básico da administração pública. Então, se você é uma pessoa que não tem condições, se você é uma pessoa que tem uma condição de hipossuficiência, até mesmo um documento de próprio punho pode servir para essas finalidades, desde que devidamente protocolado no órgão, né? Limitada a exploração anual a 20 metros cúbicos. Então, você não pode explorar mais do que 20 metros cúbicos. Mas esses 20 metros cúbicos também não podem comprometer, a gente vai ver mais à frente, mais do que 15% da biomassa da reserva legal. Então, às vezes, você tem na reserva legal uma biomassa muito, muito reduzida. Você também não vai poder autorizar de forma que acabe com a cobertura florestal, porque você não pode descaracterizar a cobertura vegetal. Vamos lá, gente, ainda sobre os regimes de uso. Atividades praticadas em área de reserva legal deverão ser interrompidas, sendo obrigatória a sua recomposição. Quem estava trabalhando ali na reserva legal, na área de reserva legal, vai ser obrigado a desocupar aquela área ali. A reserva legal ela tem que ser recomposta, exceto algumas previsões legais. Os critérios para recomposição vão ser estabelecidos no PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental, que você fazia a adesão e você tinha uma série de mecanismos, né, como plano de recuperação de áreas degradadas, você tem um prazo estabelecido, cronograma de execução das atividades de recuperação. Então você vai ter que estar com tudo isso aí previsto dentro do PRA. A área de reserva legal deverá ser registrada no órgão ambiental competente por meio da inscrição do CAR. Como eu falei há pouco tempo, eu venho falando do CAR já em outros blocos. O CAR é uma ferramenta maravilhosa para o órgão responsável pela gestão da vegetação nativa, porque ele permite você ter um controle, você tem todas as informações dos imóveis rurais cadastrados, né? E é vedada a alteração de sua destinação nos casos de transmissão a qualquer título, ou seja venda, seja herança. Eu tenho minha área de reserva legal cadastrada e aprovada pelo órgão ambiental, quem comprar, a reserva legal vai ficar naquele local, ele não pode simplesmente chegar e mudar e retirar a área de reserva legal de onde ela está. Inclusive no desmembramento, com as exceções previstas em lei. Na posse, que é a posse? Tem 2 documentos, propriedade e posse. A propriedade é quando você tem a escritura. A posse é quando o cidadão está lá, que ele está utilizando aquele imóvel, ele reside naquele imóvel, ele pratica atividade econômica naquele imóvel, mas ele não tem o título de propriedade. A área de reserva legal é assegurada por meio de termo de compromisso. O cidadão que tem a sua propriedade rural, tem, na verdade, o seu imóvel rural, detido através de posse, do exercício de posse, um documento de posse, ele é obrigado a proceder com a regularização fundiária. Ele tem no futuro que tirar a sua escritura, e quando ele tirar a sua escritura, conforme termo de compromisso, ele vai ter que fazer a regularização, o ajuste, melhor dizendo, do CAR, de acordo com a nova documentação do imóvel. E a transferência da posse implica a subrogação das obrigações assumidas, ou seja, mesmo que não seja um título de propriedade, seja um título de posse, a preservação da reserva legal, a sua localização, tudo isso vai passar, e as obrigações também de manutenção e conservação vão passar para o novo proprietário. Aqui falando rapidamente do CAR, que eu já falei bastante, né, o Cadastro Ambiental Rural, ele é um cadastro de natureza obrigatória, ele tinha prazo, esse prazo foi prorrogado centenas de vezes, milhares de vezes, todo dia quando eu chegava no órgão saía uma portaria nova estendendo o CAR por mais 6 meses, por anos, e hoje ele não tem mais um prazo. Só que as instituições encontraram uma forma de obrigar, mesmo sem prazo, as pessoas a tirar o CAR. Seguro safra é vinculado ao CAR. Crédito rural. Em alguns estados, os cartórios só fazem qualquer tipo de transação envolvendo o imóvel rural se ele tiver o CAR cadastrado. Bancos, enfim, uma série de instituições passaram a exigir o CAR como pré-requisito. Então, tudo que você quer fazer com o seu imóvel, exceto na informalidade, um empréstimo com a agiota botando a sua escritura lá na penhora, tirando isso, todo o resto vem exigindo o cadastramento do imóvel no CAR. Deve conter a identificação do responsável pela área, documento de posse, como eu falei agora há pouco, ou propriedade, geolocalização do imóvel e de suas características. Então, APP, reserva legal,
áreas de servidão administrativa, tudo isso vai ter que estar dentro do cadastro. No caso de pessoa de baixa renda, quem é que vai fazer a coleta desses dados georreferenciados? Vai caber ao poder público. Por quê? Porque entende-se que essas pessoas não têm condições econômicas de proceder, nem conhecimento técnico para proceder ela mesma com as medidas necessárias para a sua inscrição. O CAR, ele não tem natureza fundiária. O que é que isso quer dizer? Muita gente vem tentando usar o CAR para grilar terra. Seguinte, eu pego, vou lá no CAR, cadastro uma área, jogo no sistema e vejo se colar, colou. Se o cadastramento bater lá no sistema e aceitar a inscrição, pronto. Aí depois tem gente que pega esse documento, quer ir no cartório para tirar documento de posse, ou quer ir no sindicato de produtores rurais para tirar título de posse, ou até mesmo da entrada no usucapião para consubstanciar, assim. O CAR, ele não é um documento de natureza fundiária. Mas, se você declara uma área como sua, e o fiscal chega na área e pega um desmatamento, meu querido, aí é o seguinte, se você diz que é sua, ela é sua. Ela pode até não ser sua, mas você está dizendo que é, você vai responder administrativamente por tudo que acontecer naquele imóvel rural. Você acabou de dizer que a natureza não é fundiária, mas você está dizendo que é sua, você está assumindo um ônus, né? Então, ele não tem natureza fundiária, mas para fins de ações ambientais ele é utilizado. Porque ele é um instrumento autodeclaratório e, via de regra, parte do pressuposto do exercício das ações do cidadão como um ato de boa-fé. Então, não se presume má-fé nas ações do cidadão. O instrumento ele é autodeclaratório. Você pode ver na Receita Federal, por exemplo, a gente declara o imposto de renda. Não é todo mundo que é taxado que vai cair na malha fina. Vai cair quando existe algum indício de irregularidade. A mesma coisa vai ser aqui. Só que, novamente, para fins de propriedade ou posse, para você comprovar que você é dono, não vai entrar, não vai ser aceito. E é aceito para fins de apuração de área tributável do ITR. Por quê? A área produtiva, reserva legal, servidão ambiental, área de APP, elas vão ter regimes tributários diferentes. Então, você estando cadastrado no CAR, fazendo a declaração do uso e cobertura do solo ali do seu imóvel rural direitinho, você vai encaminhar isso para fins de ITR e vai ser aceito como comprovação ali das atividades que estão sendo desempenhadas, da sua área de reserva legal, para fim de cômputo do seu imposto, né? Porque o tratamento tributário para cada uma dessas finalidades vai ser diferenciado na legislação. Isso aí eu aprendi com um amigo meu que é advogado. Então, qualquer coisa, reclamem com ele, mas a informação que eu tenho é essa. Artigo 66 aqui, áreas consolidadas em reserva legal. A gente falou do regime de proteção, a gente falou dos regimes de exploração. E quando a área já era consolidada em 22 de julho de 2008, até abrir um parênteses aqui, né? A questão do marco legal de 22 de julho de 2008, eu fui pesquisar para vocês, ele diz respeito a um decreto federal que estabeleceu uma série de critérios e normas para apuração das infrações administrativas ambientais. Então, ele passou a tipificar a conduta de infração ambiental. A partir de onde se tipificou a infração ambiental de forma, né, na sua abordagem mais moderna, passou a ser o marco também para o Código Florestal. Quem detinha até 22 de julho de 2008 a área de reserva legal em extensão inferior ao estabelecida, então eu não tinha meus 20%, eu só tinha 10%, eu posso regularizar minha situação como recompor a minha reserva legal, que eu posso fazer isso como? Eu posso fazer isso através de um plantio de mudas, aquelas técnicas de recuperação de área degradada, né? Eu posso permitir a regeneração natural da vegetação, então eu posso fazer um isolamento, posso fazer o cercamento daquela área ali, uma proteção e um manejo daquele solo e permitir que ocorra a sucessão ecológica natural para a regeneração daquela área, ou fazer a compensação da reserva. Poxa, eu já tenho toda a minha área implantada, toda a infraestrutura de irrigação, estou com o meu imóvel todo bonitinho, está faltando só 10%. O que é que eu vou fazer? Ao invés de eu recuperar minha área e tirar minha atividade produtiva, eu vou compensar a minha reserva legal em um imóvel de terceiro ou em uma outra fazenda de minha propriedade. Eu tenho uma fazenda lá que tem uma área excedente de vegetação nativa. Eu posso pegar esse excedente que eu tenho lá, pegar minha reserva que está faltando e jogar lá. Como é que eu faço isso? Aí são os instrumentos de compensação de reserva legal. A reserva legal, para ser compensada dessa forma, ela tem que estar dentro do mesmo bioma. Houve um debate gigantesco no judiciário, tentaram fazer uma limitação disso em termos, eu acho que de bacia, de microbacia.
Não conseguiram, depois tentaram pleitear que tivesse a mesma identidade ecológica, ou seja, a mesma fitofisionomia, tivesse características ecológicas parecidas, questão de diversidade e riqueza. Não conseguiram. Uma decisão recente do STF validou que é bioma. Você vai tratar dentro do mesmo bioma. Está dentro do mesmo bioma, você pode fazer a compensação. Em termos de recomposição, você vai ter até 20 anos para fazer essa recomposição, recompondo 10% da área que você está devendo por ano. Então, se faltavam 10%, eu posso recuperar 1% cada 2 anos. A recomposição de que trata o inciso primeiro do caput poderá ser realizada mediante plantio intercalado de espécies nativas com exóticas ou frutíferas, em sistema agroflorestal, ou seja, eu não posso fazer ali um sistema de. Eu não posso fazer um pomar irrigado ali, fazendo. Eu tenho que ter um sistema agroflorestal, não ultrapassando 50% da área a ser recuperada. Ou seja, se eu preciso recuperar 20 hectares de reserva, e olha só, da área a ser recuperada, não é da área de reserva, tá? Vamos lá. Eu tenho um imóvel de 1.000 hectares. Eu tenho que ter 200 hectares de reserva legal. Eu tenho 100 hectares de vegetação nativa ali já a título de reserva. Eu quero recompor os outros 100. Eu vou fazer o quê? Eu posso fazer isso, esse manejo florestal, né, agroflorestal, em 50% da área que eu vou recompor, ou seja, em 50 hectares. Eu não posso fazer no 100, que seria os 50% da minha reserva. Deu para entender? Eu vou poder fazer em 50% da área ser recuperada. Então, se eu tenho que recuperar 100 hectares, eu posso pegar 50 hectares e destinar para esse tipo de recomposição. Os outros 50% tem que ser a recomposição de vegetação nativa, o procedimento normal esperado. Quando eu falar de compensação da reserva legal, a compensação tem que ser precedida pela inscrição da propriedade no CAR e pode ser feita mediante aquisição da cota de reserva legal. O que é a cota de reserva legal? É um documento, pode-se dizer que é um documento, mas é um instrumento que eu emito. Eu, proprietário rural, eu tenho uma propriedade de 1.000 hectares, eu tenho 200 hectares de reserva, só que eu tenho mais 100 hectares de reserva de vegetação nativa, o que excede os meus 20%. Eu posso emitir para cada hectare de vegetação nativa excedente uma cota de reserva ambiental. Então, eu posso emitir 100 cotas. Eu emito essas cotas e um proprietário que tem um déficit de reserva legal pode comprar ou arrendar minhas cotas de reserva legal. Vamos dizer, eu estabeleço uma faixa de servidão ambiental e aí eu posso estabelecer com prazo definido ou sem prazo definido. Eu posso definir uma servidão perpétua. E aí eu tenho essas cotas e eu posso negociar essas cotas de forma a servir de compensação de reserva legal de pessoas que estão devendo, né, que tem um déficit. Então, ao invés de recompor, ele já vai comprar diretamente a cota. Seria um mecanismo muito mais prático. Tem alguns estados que têm uma carência de regulamentação desse tipo de operação. Eu posso arrendar a área sob regime de servidão ambiental ou reserva legal de alguém que tem excedente também. Então, o cara tem, novamente, 1.000 hectares, o cara tem 300 hectares de reserva, ou ele tem uma faixa de servidão de 100 hectares. Ao invés de eu comprar uma cota, o cidadão pode arrendar diretamente a área para essa finalidade. Eu posso doar ao poder público área localizada no interior de unidade de conservação pendente de regularização fundiária, ou seja, uma APA, por exemplo, uma área de proteção ambiental, ela não requer desapropriação. Então, ela não fica pendente de regularização fundiária. Um parque ele exige a desapropriação. Então, eu posso fazer o quê? Eu sou proprietário aqui do imóvel rural, eu preciso compensar 100 hectares de reserva. Eu posso ir dentro de um parque desse, velho, eu quero comprar aqui 100 hectares de terra sua, de um desses proprietários. Comprar, fazer a doação para o poder público e aí eu vou ter compensado a minha reserva legal. Em termos práticos, o Estado já teria a obrigação de comprar essa área. Eu deveria recompor essa área. É nisso que se fala, novamente, que o Código Florestal novo abriu situações onde você abriu mão de área protegida, você reduziu a área que seria protegida pelo código, seguindo as regras anteriores, porque você abriu esses precedentes de compensação, de recomposição parcial, e tudo isso aí você foi perdendo a área que seria sujeita à proteção legal. O cadastramento de outra área equivalente excedente à reserva legal em imóvel de mesma titularidade ou adquirida em imóvel de terceiro. Ao invés de arrendar, eu posso ir lá e comprar a reserva excedente do cidadão ali que tem um excedente de vegetação nativa. Isso, inclusive, acaba sendo, apesar de, por um lado, ser ruim quando a gente fala na questão de unidade de conservação,
põe entre aspas, porque aí a gente vai entrar num debate também sobre a dificuldade de fazer a regularização fundiária de unidades de conservação. É muito difícil para o poder público proceder com essa regularização fundiária. Mas, enfim, apesar de você ter uma redução de área, vamos falar assim, né? Quando você tem a questão da compensação em unidades de conservação, você estimula outros produtores a manter um excedente de vegetação nativa para que ele possa negociar ali depois aquele excedente a título de compensação de reservas de terceiros que tenham um déficit. Então acaba sendo um mecanismo aí privado de intermediar, vamos dizer assim, incentivos para que as pessoas tenham um excedente de reserva dentro do seu imóvel. Isso aqui eu estou falando de quem não tem sua área já consolidada. Ainda sobre a compensação de reserva legal, né? As áreas a serem utilizadas para compensação devem ser equivalentes em extensão, ou seja, você não pode compensar a menos. Está localizada no mesmo bioma, e aqui eu trouxe para vocês as notícias, né? Não precisa ser feito na mesma microbacia, decisão do STJ de 2020. Valida, o STF valida a compensação de reserva legal entre imóveis do mesmo bioma. Suprema Corte julgou improcedente questionamento da Procuradoria-Geral da República, que argumentava que o termo correto seria identidade ecológica. A identidade ecológica é muito mais restrito do que bioma. E se fora do Estado, está localizado em áreas identificadas como prioritárias pela União ou pelos Estados. Existem mapas de áreas prioritárias para conservação, então você teria que ter aí essas áreas alocadas nessas conservações, localizadas nessas áreas tidas como prioritárias. Quando se tratar de imóveis públicos, a compensação de que trata o inciso 3º do caput poderá ser feita mediante concessão de direito real de uso ou doação por parte da pessoa jurídica de direito público que detém ali o passivo, né, para o órgão público que for gestor de uma unidade de conservação de domínio público que precise passar por regularização fundiária. Como assim? Eu sou um órgão de extensão rural e eu tenho uma área de um déficit ali no meu campus experimental de área de reserva legal, certo? Beleza. Eu posso compensar esse meu déficit fazendo uma doação de área para o órgão ambiental responsável pela gestão de unidade de conservação, que tem ali um passivo de regularização fundiária dentro dessa unidade de conservação de domínio público. É aquela mesma situação do particular, só que aqui ele abre a possibilidade do poder público poder fazer isso dentro de suas esferas também ali de competência. As medidas de compensação previstas neste artigo não poderão ser utilizadas para conversão de novas áreas. Isso se volta principalmente ao quê? Eu tenho um imóvel rural. Eu pego e quero fazer a compensação de área porque eu quero suprimir o meu imóvel todo. E aí eu quero jogar na fazenda de meu tio, que ele tem uma área lá de mata lá que ele não está usando, e aí eu quero fazer essa compensação para poder suprimir tudo. Não, não vou poder. Né? A compensação ela só pode quando existe uma área rural consolidada anterior, ou quando eu sou obrigado por qualquer motivo a fazer a recomposição de minha área. E aí, por que que eu falo dos casos em que você vai ser obrigado à recomposição? Porque existem os casos em que você vai ser desobrigado. Se seu imóvel tinha até 22 de julho de 2008, até 4 módulos fiscais, você vai ser obrigado a cadastrar apenas a vegetação que existia na época. As supressões que você desmatou, que você realizou depois de 22 de julho de 2008, vão precisar ser compensadas, vão precisar passar por recomposição. Mas o que você tinha em 22 de julho de 2008 pode ser cadastrado como reserva legal. Vamos dizer, eu tinha 15% do meu imóvel com cobertura de vegetação nativa em 22 de julho de 2008. Depois disso, eu suprimi outros 10%, sobrou 5%. Eu vou ser obrigado a recompor 10%, chegando aos 15% que eu tinha em 22 de julho de 2008, se eu tiver um imóvel com até 4 módulos fiscais. Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais que realizaram supressão de vegetação nativa, respeitando os percentuais de reserva legal previstos pela legislação em vigor à época em que ocorreu a supressão, são dispensados de promover recomposição, compensação ou regeneração. Vamos dizer que em legislações anteriores você podia deixar 20% de reserva legal na área da Amazônia. Você não vai ser obrigado a recompor para alcançar os 80% se sua supressão foi feita de forma regular, se foi feito respeitando a legislação. Por quê? Porque a legislação ela não retroage para prejuízo do cidadão. Então, nenhuma legislação dentro do nosso país ela pode retroagir para prejuízo do cidadão. Se você fez em observância às regras e às leis, você não tinha como adivinhar que a lei ia mudar.
né. Então você não pode, a partir de agora, ser obrigado a seguir uma nova norma mais restritiva, a não ser assim, você tem a criação de uma unidade de conservação. Aí você vai passar pelo processo de desapropriação, você vai receber uma compensação por isso, mas porque está expresso em lei que quando for acontecer a criação da unidade, as pessoas vão ser indenizadas, tudo direitinho, mas você não pode simplesmente ser obrigado a deixar de utilizar uma faixa de solo que você tinha permissão legal, que você fez dentro da regularidade, o uso, a regularização, porque houve uma mudança na legislação. Então ela não vai retroagir para essas finalidades. Pode ter ficado um pouquinho confuso, mas grave esse final. Ela não vai retroagir para prejuízo do cidadão. Ela quem? A lei. Qual? Todas. Nenhuma lei. É a mesma coisa na esfera penal. Você cria um crime, ou a partir de hoje determinada conduta se torna crime. Eu tive essa conduta antes de ontem. Hoje ela se torna crime, eu não posso ser penalizado. A partir de hoje, da data de sua sanção, né, que sancionarem a lei, aí eu passo a ser, objeto de penalização penal, né, de ação penal, caso eu cometa a conduta que agora é tipificada como crime. E quando a gente falar de agricultura familiar, o manejo sustentável da reserva legal para a exploração florestal eventual sem propósito comercial, isso aqui é o quê? Tirada de lenha, retirar estaca para você botar, por exemplo, no caso de plantio de maracujá, você pega estacas para fazer as estruturas de plantio. Então, dentro dessa questão, sem objetivo comercial, dentro do próprio imóvel, né, para ser utilizado no próprio imóvel, independe da autorização dos órgãos ambientais competentes, limitada da retirada anual de material lenhoso a 2 metros cúbicos por hectare. E aí você vai ter que cumprir outros critérios. Não poderá comprometer mais de 15% da biomassa da reserva legal, nem ser superior a 15 metros cúbicos de lenha para uso doméstico e uso energético por propriedade ou posse rural por ano. A coleta de lenha tem uma regra específica, 15 metros cúbicos por hectare. Só que tem o seguinte, se eu tenho 2 unidades familiares dentro do imóvel rural, os limites vão ser estabelecidos por unidade familiar. Então, se eu tenho 2 famílias, cada família tem direito a esse limite, mas eu não vou poder comprometer mais de 15% da biomassa da reserva legal. E, lembrando lá dos outros critérios da reserva legal, eu também não posso comprometer a cobertura da vegetação. A intervenção e a supressão de vegetação em áreas de preservação permanente e de reserva legal para atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental vão depender, no caso da agricultura familiar, apenas de declaração ao órgão competente. Caberá ainda ao poder público fomentar a inscrição desses agricultores no CAR, e para cumprimento da manutenção da área de reserva legal nos imóveis, poderão ser computados os plantios de árvores frutíferas ornamentais ou industriais, compostos por espécies exóticas, cultivadas em sistema intercalar ou em consórcio com espécies nativas em sistemas agroflorestais. Então, sempre que você falar de reserva legal recomposta com, espécies exóticas, a gente vai estar falando de um manejo agroflorestal. A gente não vai estar falando de um cultivo, tipo de um pomar, de uma fruticultura, de uma atividade econômica praticada em termos tradicionais, né, da agricultura tradicional. Gente, era isso que eu tinha para tratar com vocês sobre reserva legal. Finalmente conseguimos. Eu acredito que dessa vez o meu áudio vai dar certo. Eu estou olhando aqui no controlador, a barrinha está subindo. Espero que tenha conseguido esclarecer a maior parte dos pontos para vocês. Deixe as dúvidas aqui embaixo nos comentários. E eu vou falar agora sobre exploração florestal e manejo florestal sustentável. Vai descansar, dá uma respirada, dá uma espairecida, bebe uma água, ouve uma música e volta para o próximo bloco, tá ok? Que eu vou estar esperando vocês. Até já!